Bem, Mauro, eu ouvi com atenção o texto do Laércio e é um texto bem abrangente, né? E fiquei pensando por onde começar o comentário. E, de fato, ano que vem a gente comemora o nosso bicentenário da independência, com um país livre, soberano, mas a gente percebe que não é bem assim, né? Nossa soberania não é uma soberania plena. A partir do momento que a gente percebe que praticamente a nossa identidade cultural ela de alguma forma influenciada pelos costumes e pelo pensamento de outras nações, e que a gente não consegue avançar em alguns pontos, por exemplo, em redescobrir o que foi o Brasil no seu passado, né? É muito difícil, por exemplo, a gente tentar fazer uma releitura do Brasil colonial quando a gente esbarra num problema muito simples. Muito da história do Brasil foi completamente esquecida ou foi completamente... há uma ausência de documentos, porque o Brasil colonial, um país extremamente agrário, em que as pessoas, nós tínhamos uma elite que se dava o direito de só ela ter acesso à educação e aos livros, enquanto que uma grande parte da população vivia praticamente longe disso, analfabeta, e não produzia o seu próprio conhecimento, não registrava isso. Então, é difícil a gente redescobrir o Brasil, redescobrir a nossa própria história pela falta completa de documentos, né? Essa percepção eu tive assim muito clara quando escrevi o meu último romance, O Coveiro de Buenos Aires, em que, para se ter acesso, por exemplo, ao primeiro tratado que o Brasil firmou com a Confederação Argentina logo após a independência do Brasil, que era o Tratado de Extradição de criminosos e de escravos, era impossível conseguir esse documento em algum órgão público brasileiro pela internet. Fui conseguir obter esse documento acessando o site da Chancelaria Argentina, em que o documento estava disponível em PDF, o documento original. Então, tentar saber o que é o Brasil hoje, a gente precisa também descobrir muito do que foi o Brasil no passado, para a gente ter uma ideia do que é a nossa identidade. E é extremamente difícil fazer, esse é um trabalho do escritor, né, tentar, que difere um pouco do historiador, embora os dois trabalhem com aspectos históricos, mas o escritor tenta recuperar esse passado, mas de uma forma mais lúdica, embora não deixe de ter o compromisso em ser preciso naquilo que ele tenta reconstruir, né? Então, chegamos então ao nosso bicentenário, de uma forma assim, tentando resgatar a nossa brasilidade, que o movimento lá de 1922 também tentava da mesma forma. Deixa eu só fazer um parênteses, Mauro. A literatura norte-americana ela é muito rica em retratar, em resgatar o fenômeno social que era a fuga dos escravos dos estados sulistas para os estados do norte dos Estados Unidos. Antes da Guerra da Secessão Americana, era muito comum, por exemplo, os Estados Unidos foi avançando territorialmente em direção ao oeste, e os estados que iam se criando eram estados que ou escolhiam entre ser estados escravagistas ou estados
emancipacionistas, né? E sendo que escravos de estados negros e estados escravagistas fugiam para estados abolicionistas. E houve até um caso emblemático que chegou até a Suprema Corte Americana, que foi um dos estopins para a deflagração da Guerra Civil dos Estados Unidos, em que um negro ele foge de um estado escravagista e vai para um estado abolicionista, ele é recapturado e os proprietários reivindicam na justiça a deportação dele para o estado escravagista. Isso criou uma grande polêmica e foi um dos estopins para a Guerra Civil Americana. E toda a indústria audiovisual cinematográfica dos Estados Unidos retrata isso em vários filmes. E nós, aqui no Brasil, a gente não percebe que isso também era um evento que ocorreu aqui no país, sobretudo no estado do Rio Grande do Sul, onde, após a Revolução Farroupilha, em 1845, o estado do Rio Grande do Sul volta a ser um estado escravagista, mas ele tinha uma linha de fronteira extensa com um país novo, que era o Uruguai, e que em 1830 havia proclamado a abolição da escravatura na sua Constituição. Do mesmo modo com a Argentina, que em 1853 também proclama a abolição da escravatura em sua Constituição. E há um fenômeno em que os negros, sabendo disso, eles fogem para dois países libertários. Mas isso praticamente eu nunca tinha lido em nenhum romance da literatura brasileira um resgate desse acontecimento histórico. Eu acho que a grande contribuição do governo de Buenos Aires é justamente isso, trazer para o leitor esse acontecimento e que ele possa, de alguma forma, começar a redescobrir que o Brasil era assim. Da mesma forma como acontecia nos Estados Unidos, aqui também acontecia. E talvez até de uma maneira mais traumática até. Porque toda a legislação que o Brasil celebrou com os dois países de fronteira era uma legislação para que os escravos que fossem capturados fossem trazidos à força de volta e perdendo o status de homens livres que haviam adquirido e voltavam como escravos. Bom, sobre a Semana da Arte Moderna, que o Laércio refere como uma revolução, eu fico pensando se houve realmente uma revolução da arte brasileira, né, naquele momento. Porque, digamos assim, o Brasil em 1922 era um país essencialmente agrário. Era um país em que, por exemplo, as mulheres não tinham o direito a votar, não havia o reconhecimento dos direitos trabalhistas, que só foi ocorrer depois, na década de 1940. Nós tínhamos uma estrutura social que tinha saído da escravidão em 1888 e jogado à própria sorte um grande contingente de uma população negra assim, sem nenhuma assistência. E essa semana da arte moderna, eu acho que, pelo que não sou um profundo conhecedor, mas me parece que não tocou esses pontos, sabe? Há um resgate da brasilidade, tudo bem. Havia, assim, como era o centenário da proclamação da independência, então era até coerente pensar, somos um país dependente, mas
culturalmente não. Então vamos pensar em termos de um resgate da brasilidade. Mas, por outro lado, não houve um engajamento em abordar essas questões mais profundas do Brasil, que hoje a gente tem colocadas no dia a dia hoje, né? Eu estava assistindo, por exemplo, um documentário sobre o Uruguai na vanguarda, que eu até comentei contigo esses dias, Mauro. E me chamou a atenção uma das cenas, mostra uma mulher em Montevidéu, em 1936, com um cartaz dizendo "Viva o feminismo". E, de certa forma, aquilo me espantou, porque eu fui começar a perceber o debate em torno do feminismo há questão de 10 anos atrás, né? E a importância disso hoje. Mas no Uruguai, em 1936, já era comentado. E nós, um país extremamente católico, um país conservador, a Semana da Arte Moderna não tocou nisso, sabe? Não toca nisso. E recém agora a gente está redescobrindo essas questões. Então não sei até que ponto foi uma revolução. Acho que foi um movimento importante, mas não um movimento tão profundo assim, em termos de discutir e trazer à baila assim, coisas mais profundas do Brasil, né? Ok. Eu acho que isso, né, a gente pode até depois até aprofundar nesse debate, porque você realmente traz um contraponto aí, né, na questão, né, da Semana da Arte Moderna. Aí, Mauro, como a gente, né, nós temos aqui nossos convidados, né, nós vamos voltar, todo mundo vai voltar aqui, tá ok? Eu só quero aqui mostrar aqui que está falando desse livro, que é o Coveiro de Buenos Aires. É um livro sensacional, né? Tem os outros livros aqui do Mauro, vou mostrar aqui a travessia do Rio Tapeju, que é fantástico, né? O Memorial do Desterro, que foi o livro que foi o vencedor do Prêmio Kindle de Literatura, né? Eu acho que foi assim, foi o livro que fez, nos aproximou, né, Mauro? Exato, nós conhecemos por meio dele. Porque eu fiquei assim, fascinado com esse livro, né? Então é isso. E como a gente vai voltar? Bom, se quer falar, pode falar. Não, é que eu estou me lembrando de coisas. A Semana da Arte Moderna era a Semana da Arte Futurista no início. Não foi uma semana, foram 3 dias. E tu vê, o poema que foi lido na noite era Os Sapos, que foi o poema que foi vaiado, porque ele até comenta que foram vaiados os autores. E era um poema em que se falava de sapos. Então eu tenho assim meus questionamentos então sobre se foi realmente uma revolução. E hoje nós, como eu falei, o Brasil sempre foi um país católico e conservador, né? E nesses últimos 100 anos, de 1927 até hoje, mudou-se pouca coisa. Continuamos sendo um país conservador, só que nas mãos dos neopentecostais, né? Trocamos o cardeal pelos bispos evangélicos. Eles estão ditando os costumes, né? Pelo menos estão tentando.